E a gente já volta restabelecendo a conexão com a nossa repórter Renata Afonso, que está lá na sede da Embrapa Territorial, trazendo atualizações para a gente de um novo sistema artificial de macrologística agropecuária. Rê, com vocês daí, pode continuar com as informações, fazendo o favor. João, o Gustavo estava falando da importância dessa plataforma para a tomada de decisões, agora ele estava falando sobre armazenagem, né? É um problema grave aqui no Brasil de armazenamento e aqui é importante para as empresas tomarem decisões, onde estão faltando silos, né? Não, exatamente, porque tem um desbalanço entre a capacidade de crescer as safras e a capacidade de investimento no armazenamento. Toda vez que tem um desbalanço, você tem um déficit de armazenamento. Com esses déficits mapeados por território, seja por municípios ou por micro-regiões, isso é fundamental para a formulação de uma política pública, como é o caso do Plano Safra, para conceder o crédito para a construção de silos de armazéns nos locais onde tem maiores déficits. Assim você consegue superar um desses grandes gargalos logísticos que acabam afetando a nossa competitividade. João, são vários profissionais da Embrapa Territorial que trabalham nessa plataforma e ficam alimentando os dados. O Rafael Mingotti, analista, é um dos profissionais que ajudou também, né? Um dos profissionais que ajudaram na criação dessa plataforma. Você, como analista, a importância de ter tantos dados reunidos, porque a gente faltavam dados no Brasil, eram os dados aqui, são dados oficiais, mas eram dados espalhados pelo país, né? Sim, aqui, quando a gente trabalha com análises territoriais, a maior dificuldade é encontrar esses dados em qualidade para poder apresentar, fazer uma análise com critério e que vai basear uma decisão estratégica. Então, o primeiro desafio é sempre achar e verificar se estão todos adequados, né? Caso contrário, a gente tem que voltar lá para a fonte e pedir para ajustar e nos informar da informação correta. Depois, colocando eles todos numa mesma base para responder um determinado propósito, é a segunda etapa. Por exemplo, falamos de logística, mas logística precisa de origem e de destino, para tratar ali como chegar, né? Como chegar à produção. Então, são várias fontes para uma mesma pergunta. Todas aqui estão reunidas para esse trabalho. Vocês escolheram essas 10 culturas, essas 10 principais culturas, baseado em quê? A ideia da plataforma surgiu a partir de uma questão de logística? Sim, o que promoveu a criação dessa plataforma foi a pergunta: quais são os principais gargalos, as principais deficiências em transporte de produtos para exportação no Brasil. Aí fomos começar um trabalho perguntando quais são os principais produtos que são exportados pela agricultura no Brasil. E partindo dessa premissa, encontramos os 10 produtos que estão na plataforma e depois fizemos todo o trabalho para caracterizar esses produtos, seja na produção, seja no escoamento e também seja aonde ele vai chegar, em qual país. Obrigada pela participação. Agora aqui conversar com o André Farias, que também é analista. André, obrigada pela participação. Tem essa questão também de que vocês trabalham nos dados, vocês têm o privilégio de ver a movimentação do agro brasileiro, né? Que é uma coisa constante. Vocês conseguem ver, por exemplo, que determinado porto está sendo mais demandado por outro, né? Perfeito, isso mesmo, Renata. Quando nós trazemos essa informação, né, trazemos essa informação de tabelas para mapas, nessa visão territorial, nós conseguimos observar algumas tendências importantes, né, e tendências importantes numa atividade que é o agro, que é extremamente dinâmico, que se movimenta com grande velocidade. Então, quando a gente olha para o mapa do Brasil, a gente consegue observar quais as regiões onde a produção está crescendo, que regiões estão exportando mais, que regiões onde precisa realizar investimentos em armazenagem. A gente consegue ter essa visão territorial que nos ajuda a estabelecer políticas mais assertivas, mais eficazes. Qual a mudança mais eficaz, mais nítida que você viu, por exemplo, no último ano? O que mudou? Algum porto, alguma cultura? O que nós temos observado é um crescimento da produção em regiões, por exemplo, como a região do Mato Piba, e a maior participação dos portos do Arco Norte. Então, são os portos localizados acima da latitude 16 graus, né? Então, o porto de Itaqui, em São Luís, o porto de Barcarena, o porto de Manaus, esses portos eles têm aumentado a sua participação, têm crescido a sua participação e têm aumentado a sua capacidade de trazer cargas, né, da região centro-oeste, da região do oeste da Bahia e da região do Mato Piba. E é bacana que essa aqui é uma sala de tomada de decisões, né? Vocês são chamados para cá em algumas emergências, mas vocês estão sempre trabalhando online, né? Cada um no seu ponto, né?
Exatamente. Nós trabalhamos de maneira simultânea dentro desses processos que nós temos de processo de inteligência, né, tentando trazer de um determinado fenômeno quais são as perguntas que nós devemos responder e, a partir de cada pergunta, trazer os dados oficiais que nos ajudam a responder essa pergunta. Então, muitas vezes são dados que estão dispersos, né, dados que estão em diferentes ministérios, em diferentes instituições, que, quando reunidos, eles nos ajudam a responder um determinado fenômeno. Nesse caso aqui, é responder os desafios e os gargalos da agropecuária brasileira. Ótimo, obrigada. Pedi para você colocar o mapa do porto. Eu queria mostrar, ele falou do porto de Itaqui. Você consegue mostrar o quadro do porto? Gustavo, ele estava falando desse porto de Itaqui, né? O mapa é online, qualquer pessoa pode acessar, mas ele é principalmente, a importância dele é para a tomada de decisões do governo, principalmente do governo federal, da construção de silos, da construção de ferrovias, de aeroportos, aonde investir, né? Exatamente. Com esse sistema operante e sabendo das principais gargalos e principais questões a serem respondidas, a gente roda modelos de simulações para quais são as obras prioritárias para o aumento da competitividade do agro brasileiro. Então, isso subsidia a tomada de decisão estratégica para pensar num Brasil num médio e longo prazo, que são obras como ferrovias, que demoram um longo tempo para sua construção, e altos investimentos. Então, um país como o Brasil, que tem suas dificuldades orçamentárias, não se pode dar o luxo de errar uma decisão estratégica como a priorização de uma obra de tamanho e impacto. Então, um sistema desse, ele tira a subjetividade da tomada de decisão para critérios concretos que podem ser apoiados em qualquer tema de debate público, por exemplo. E essa é uma mudança interessante, ele vendo o porto de Itaqui em São Luís, que era uma coisa que não era imaginada, com essa demanda, né? Exatamente. O porto de Itaqui, ele acaba tendo uma relevância muito grande, primeiro por sua posição estratégica e por ser um porto de águas profundas. Segundo, porque ele é irrigado por uma ferrovia. Então, você tem uma ferrovia que sai de Carajás e vai diretamente para o porto de Itaqui, o porto presente em Itaqui, naquelas regiões, que leva principalmente o minério de ferro da Vale do Rio Doce. Porém, ele foi conectado, ele foi interceptado também pela ferrovia Norte-Sul, trazendo cargas da região centro-oeste, principalmente, também do Matopiba, porque ele corta todo o estado do Tocantins, levando cargas do Matopiba também para o porto de Itaqui, aumentando sua relevância no tema estratégico para escoamento de grãos a um porto de águas profundas que tem uma alta competitividade. Olha só, a movimentação. Outra coisa interessante, João, essa plataforma ajudou muito também nas chuvas do Rio Grande do Sul para a tomada de decisões, né? Exatamente. Ela pode ter um apoio que não era a sua origem principal. Por exemplo, na tragédia do Rio Grande do Sul, com essa plataforma que é capaz de mapear as áreas agrícolas, nós soubemos quanto das nossas safras no Rio Grande do Sul foram impactadas, mas nós somos não só no quadro agrícola, mas também no quadro de infraestrutura. Quais rodovias ou ferrovias estavam presentes dentro da mancha de inundação e também a safra já colhida, porque foi no meio do ano passado, né, numa época onde a safra de verão já havia sido colhida, mas que os armazéns estavam lotados. Então, quais armazéns também estavam impactados pelas chuvas? E, num último momento, nós temos a espacialização de cada uma dos estabelecimentos agropecuários do país e cada um dos imóveis rurais. Então, ela também apoiou numa característica singular de busca por desaparecidos. Você verificar quais comunidades estavam isoladas, ou seja, suas vias estavam isoladas pelas chuvas, mas que haviam pessoas lá que não estavam tendo capacidade de serem resgatadas pelos meios terrestres. Então, você ajudou, nós apoiamos, principalmente numa ação conjunta com o Senar do Rio Grande do Sul, para apoiar essas pessoas desaparecidas e dar um suporte